Amém, galera. Boa noite. A gente escuta bem os Fernandes agora, né? Galera, privilégio, né, para a gente estar aqui, compartilhar das coisas que Deus tem colocado assim no nosso coração como igreja. Nosso tema desse mês, um Deus que nos ouve. Então nós estamos falando sobre oração, né? E nós temos visto que ter uma vida de oração é o nosso objetivo. Ter uma vida em comunhão com Deus é o nosso objetivo. Por quê? Porque isso gera intimidade com o Pai. E isso transforma as nossas vidas. Deus, Ele é um ser imutável. Sua natureza jamais vai mudar. Então a quem resta mudar? A nós, seres mutáveis e finitos, como já comentamos outras vezes, né? E é muito interessante saber que a oração, ela gera assim, toda essa intimidade com o Pai. Nós conhecemos toda a vontade do Pai. O Guilherme comentou aí muito sobre a plenitude, e realmente, gente, para a gente ter uma vida plena com Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele. E um dos meios é este, outro meio é através da sua palavra, né? Então, pessoal, precisamos investir tempo, né? Precisamos investir recurso, precisamos investir energia, força nas coisas que nós dizemos que são importantes para nós. Porque um discurso nada vale se ele não tem a sua prática. Quem vai seguir alguém que não pratica o que diz? Ninguém. Você vai falar, essa pessoa é um hipócrita. Essa pessoa é um ator. Essa pessoa não é um modelo. Né? Então nós temos que começar a também pensar nas coisas que falamos e interiorizá-las em nosso coração para que realmente a gente possa gerar todos os frutos que Deus tem para gerar através da minha vida e da sua vida. Né? Então a palavra de Deus ela é clara ao dizer que agora nós temos uma responsabilidade de mostrar o amor do Pai, de mostrar a graça dele, né? Então Jesus ele nos mostrou o modelo. Jesus ele deixou lá um modelo bem bonito para nós, gente. Só para a gente ler? Não. Para a gente agora imitar, para a gente agora viver da mesma maneira que ele, né? E ele intercedeu, nós vimos na semana passada que ele intercedeu e ele ainda continua intercedendo por cada um de nós. E aí nós falamos semana passada que agora nós devemos fazer o mesmo. E nós fazemos isso pelos demais. Deus se agrada, irmão, quando a gente ora pelo irmão. Para que o irmão prospere, né, para que o irmão tenha uma vida boa. Né? E hoje nós vamos ver uma esfera um pouquinho mais ampla disso também. Consequentemente, meu irmão, se o seu irmão é abençoado com a sua oração, você também é. Você também é, né? Então, a gente pode honrar as pessoas que a gente conhece com facilidade. A gente pode honrar um amigo íntimo com facilidade. E agora as pessoas que têm pensamento diferente de nós? É fácil a gente honrar essas pessoas? A gente viveu, gente, o ano passado um cenário político muito extremo, né? Onde a gente viu aí irmãos da fé vivendo uma coisa que não condiz com aquilo que diz a palavra de Deus, que nós devemos agir. E aí nós não conseguimos nem honrar uns aos outros nisso. Coisas mínimas. E eu não estou falando de algo distante, não, estou falando de algo daqui de dentro. Né? Então, pessoal, olha só o tanto que essas coisas mexem com o nosso coração, mexem muitas vezes com o nosso ego. Porque muitas vezes nós deixamos de ser, né, nós deixamos ser, na verdade, dominados pelo nosso ego muitas vezes, que ele fala muito mais forte que a palavra de Deus. E aqui, gente, a gente escutou muita coisa. Eu não posso aceitar coisa de tal pessoa, eu não posso aceitar coisa da outra pessoa também, né? E uma coisa eu estou certo, o reino de Deus, ele não é desse mundo. O reino de Deus não é deste mundo. E Ele nos chama para viver em integridade, meu irmão, onde nós estivermos. Olha só o tamanho da responsabilidade.
Tem um versículo interessante, que esse é um versículo que nós gostaríamos até de poder destrinchar um pouquinho mais dele, que ele está lá em 1 Timóteo 2. Gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia. Em 1 Timóteo 2, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 também. E aí nós vamos analisar a nossa própria vida, como nós temos agido, né? Como estamos aí, pessoal? Tudo bem? Sim? Lá diz assim, 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, né? Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de alguns? Em favor de todos. Amém? Em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade, né? Gente, então como nós temos agido é a pergunta. Essa é a pergunta, né? A nossa oração ela é restrita, a nossa intercessão ela é restrita, ou ela abrange a todos, né? Porque essa vida pacífica, né, e essa tranquilidade, ela vai depender da situação, ela vai depender do outro, ela vai depender muito de nós e da nossa relação com o Pai, né? Então nós já escutamos muitas vezes a paz de Deus que excede todo o entendimento, né? A paz de Deus que excede todo o entendimento, meu irmão, ela acontece em qualquer situação, independente de outros indivíduos também. Então a gente tem que começar a refletir nessas coisas, a gente tem que começar a interiorizar as coisas que nós dizemos que cremos, e que isso se transforma em ações, né? A orar pela autoridade, né? Por alguém que talvez é até mesmo nosso chefe, né? Se eles são bons, a gente está orando. Agora, se eles são ruins, o que a gente faz? Nossa, meu chefe, né? É nosso presidente. Gente, eu não estou falando que nós devemos concordar com todas as coisas, não, tudo bem? Mas eu estou falando que muitas das coisas, quando nós oramos por essas pessoas, nós conseguimos alcançar paz. Nós conseguimos alcançar uma vida mais tranquila. E há muito mais valor nisso do que se a gente orar por quem nós conhecemos ou por quem nós temos certa intimidade. É muito interessante, né? Vocês lembram da história do povo de Israel, quando ele era governado pelo próprio Deus, que está lá em 1 Samuel 8? Lá diz que o próprio Deus era quem comandava, ele era rei, né, do povo de Israel. O que o povo de Israel quis? Não quiseram mais esse reinado. Eles falavam assim: olha, Samuel, nós queremos ser como os demais reinos. Nós queremos ter uma pessoa que nos represente. Nós queremos ter uma pessoa que veja por nós. Nós queremos ser uma pessoa de que quando a gente vai na guerra, ele esteja à frente. E quem era isso, irmão, para o povo de Israel? Era o próprio Deus. O próprio Deus estava à frente. E o povo quis o quê? Quis algo diferente disso. Vocês podem ler em casa depois, 1 Samuel 8, né, para vocês lerem um pouco mais. E Samuel, meu irmão, ele deu a fita geral para todos os caras lá. Falou assim: ó, vocês estão pedindo isso? Beleza, Deus falou que vai atender, né? Mas tem um detalhe aí: seus filhos e as suas filhas vão servir ao rei por todo o tempo que ele desejar, da maneira que ele desejar, da forma que ele desejar, e como e quando. Tudo isso, irmão. E os caras falaram o quê? Beleza, é isso que nós queremos. Gente, e é muito interessante, hoje nós também queremos um rei. Um rei que muitas vezes é diferente do nosso Deus. Por quê? Porque ele vai atender às causas e os desejos e os anseios que estão no coração de quem? Meu.
Esse ventre aqui, ele tem que ser saciado. E aí, meu irmão, como o Guilherme falou, para pensar no próximo, só se sobrar. Só se sobrar. E muitas vezes, gente, a nossa ânsia, a nossa fome, o nosso desejo, ele é tão grande que não sobra. Então, quem tem dominado a nossa vida? Quem tem governado a nossa vida? Né? Quem é meu rei? Aquilo que me domina. Por quem somos dominados? E às vezes, meu irmão, é muito interessante, porque a gente está andando com Jesus, achando que nós somos a última bolacha do pacote. Achando que nós somos os bambambam, os fodões aí, mas nós não somos, irmão. Desculpa a palavra aí, tá? E aí, quando a gente vai fazer aquilo que o Pai nos chamou para fazer, a gente não dá conta. Nós não damos conta. Por isso a gente não consegue encontrar paz. Né? E aí, a gente está igual lá, como diz em Lucas 22, no versículo 24. Nós estamos aqui perguntando para Deus quem de nós é o maior. E aí vem Jesus e fala o seguinte: o maior no reino dos céus é aquele que serve. E aí, meu irmão, nós estamos tomando chulapada muitas vezes na cara, mas mesmo assim a gente não acorda para a realidade, né? Sempre tem algo que está faltando na nossa vida, sempre nós estamos a um passo da paz, a um passo dessa tranquilidade, a um passo da vontade de Deus, porque a nossa fome de desejo, ela não para, ela é insaciável. Queria convidá-los para abrir a Bíblia em Lucas 9. Nós vamos ler alguns versículos, do versículo 37 ao 43. E aqui nós vamos analisar uma coisa muito interessante a respeito da vida dos discípulos, que tem muito a ver com nós, né? Com nós aqui, conosco mesmo, tem muito a ver. Ok? Versículo 37 do capítulo de Lucas. Olha só que interessante. Fala assim, ó: no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina, de repente ele grita, lança-o com convulsões e o faz espumar, quase nunca o abandona. O está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao seu pai, e todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Queria chamar a atenção aqui para um detalhe. Roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Meu irmão, os discípulos estavam aos pés de Jesus, os discípulos escutavam o ensinamento direto da fonte. Estava ali, escutando o próprio Deus falando muitas vezes, né? Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo, o melhor ensino, a melhor pessoa para estar com eles ali para ensinar, estava lá. E aí a gente não dá conta. Nós não conseguimos entender a dimensão, muitas vezes, daquilo que é a vontade de Deus. Nós não conseguimos enxergar as coisas que realmente nós devemos fazer como filhos de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso ventre. Nós queremos encher a nossa barriga. Nós queremos o eu, e o reino de Deus é o nós, o nós, o nós, o nós. Deus, Ele se alegra quando eu e você nos colocamos à disposição dos nossos irmãos. Deus, Ele se alegra quando eu e você juntos oramos pelos outros. Deus, Ele se alegra quando uma pessoa que pensa diferente de nós é abençoada através das nossas vidas.
como eu e você tem agido, como eu e você tem pensado. E aí é o mesmo que Jesus fala para nós: roguei a vocês que fizessem a vontade do meu Pai, mas vocês não têm conseguido. Por que não temos conseguido, irmãos? Isso é algo para a gente poder pensar. Isso é algo para a gente refletir, mas não só refletir, que isso internalize, que isso gere mudança, irmão. Se a gente não consegue se entregar a Deus e submeter completamente a sua vontade, o que dirá eu me entregar pelo meu irmão? Na hora da hora, a gente quer salvar o nosso pescoço. O primeiro pescocinho que tem que salvar é o nosso. O Gustavo, certa vez meu irmão falou assim: Rafael, se tivesse eu e a Cláudia amarrado num trilho de trem e tivesse vindo um trem assim muito rápido e só daria tempo de salvar uma pessoa, quem você salvaria? A gente brinca assim, às vezes, Aí o Gustavo fala assim: Rafael, salva a mim, irmão a gente só tem um, mulher a gente arruma outra. E a Cláudia fala para ele, Gustavo, o Rafael não teve escolha, ele nasceu na sua família, mas no contrário de você, ele escolheu a mim, para estar com ele para o resto da vida. Então fica nesse embate aí, Então olha só, às vezes a gente brincando assim, umas bobeiras, mas olha o pensamento, muitas vezes a gente quer ser salvo. A gente não quer oferecer a nossa vida sacrificialmente uns pelos outros. Esse é um exemplo tonto, tá, gente? Mas é algo assim para a gente pensar. Por quê? Porque a nossa pele é importante. Eu consigo orar pelas pessoas diferentes de mim, consigo abençoá-las, consigo clamar a Deus para que Deus opere algo na vida dessas pessoas. A minha jornada com o Senhor, a minha jornada na comunidade, a minha jornada no lugar onde eu vivo, onde eu trabalho, gente, com os meus pais, depende do meu humor, depende dos meus sentimentos. Se depender disso, nós estamos fritos, irmãos. Paulo, ele era um homem íntegro, ele era um homem inteiro, e nós vemos em seu exemplo de vida, como a gente pode ser intercessor até em momentos complicados da nossa vida. E momentos onde a gente tem tudo para falar assim: Deus, você me abandonou. Está lá o Paulo ensinando a gente que não é bem assim. A maneira como Paulo viveu tem muito a nos ensinar, irmãos. Muito. Ele nos ensina como viver uma jornada íntegra, apesar de pessoas e apesar de circunstâncias. E tem algo muito interessante. Não sei se vocês se lembram, Paulo muitas vezes ele se colocou à disposição das autoridades, mesmo sabendo que ele era livre de culpa. Isso é algo assim muito irracional para a gente raciocinar, para a gente pensar. Mas ele entendia que ele deveria se submeter muitas vezes, Lá em 2 Coríntios 11, eu vou ler aqui, vou tentar ler rápido porque é grande. No versículo 16 ao 33, tem algo muito interessante. Nós já lemos sobre isso outras vezes, 2 Coríntios 11, do 16 ao 33, ele fala assim: faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideraram, recebam-me como quem receberia um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando do modo bem humano, eu também me orgulharei. Então olha só, aqui já fala do nosso orgulho, Então se você se orgulha das suas coisas, ele também. Então você se orgulha do que você tem, ele mais. Irmão, as coisas que nós possuímos, as coisas que nós somos, nada é se elas não estão em Cristo.
se a nossa identidade não está com o Pai, de fato, né? E ele fala assim, ó, vocês, no 19, né, por serem tão sábios, suportam a boa vontade dos insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, quem os explora, quem os exalta, ou quem se exalta, ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo que todos os outros se atreveram a gloriar-se, falam como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, dos meus compatriotas, dos gentios, na cidade, no deserto, no mar e dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente a pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me que sejam nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado e numa cesta escapei das mãos dele. Galera, todas essas coisas que Paulo passou impediu ele de fazer a vontade do Pai? A forma como ele, a forma como o sistema na época, o romano, até mesmo o de Israel trabalhava, impediu a Paulo de fazer as coisas que Deus chamou ele para fazer, irmão. E por que a gente tem tanto mimimi hoje? Por quê? Ele não colocava essas coisas como um empecilho para o ministério dele, para as coisas que Deus chamou ele para fazer. E muitas vezes nós colocamos. Porque o Brasil está assim, assim, assado. Porque a economia está assim. Então eu não tenho dinheiro para ir no Uber, então eu não vou. Guilherme falou aqui, nós não tínhamos WhatsApp na época não. E se a gente não tinha dinheiro, a gente ia a pé. Tinha dia que a gente queria sair para comer. Sabe o que a gente fazia? Final de culto, a gente ia para o posto de gasolina ou para a porta do Smart. Todo mundo comprava um salgadinho, um skinny, daqui é mais barato mesmo. A gente pegava uma sacola, misturava tudo. Todos os diferentes. Os skinny tudo diferentes. Um de presunto, um de queijo, outro de isopor, E aí, meu irmão, a gente tinha alegria e prazer de estar junto, de fazer as coisas que Deus nos chamou para fazer, porque nós estávamos juntos. E aí a gente comprava, não tinha nem, às vezes não era nem Coca, era Zap Cola, porque a Coca não dava para comprar ainda, E às vezes a gente escolhia se a gente ia fazer isso ou se a gente voltava de ônibus para casa. E aí, irmão? Coisas simples, mas muitas vezes nós nos entregamos ao nosso desejo e à nossa vontade, porque é muito mais cômodo realmente a gente ficar em casa, a gente não fazer absolutamente nada, ou a gente fazer só quando quer ou quando tem vontade, e a gente ainda se acha a última bolacha. Então, irmãos, quanto vai custar? Nós já falamos, vai custar é tudo mesmo. E é muito interessante, porque, irmãos, Deus nos deu o privilégio de muitas vezes pisar em lugares que nós nunca pensamos, como igreja, porque você faz parte disso também, E aí, gente, tem uma coisa muito interessante, uma frase que eu ouvi, Quem goza muitas vezes daquilo que são as coisas mais exuberantes dessa terra, Quem são? Os ricos e os missionários. Isso é verdade, irmão. Porque nós já comemos coisa muito boa e chique em lugar que nós nunca imaginamos.
Mas em outros dias nós também comíamos sentado na rua, sentado na calçada. Mas nós tínhamos um entendimento, nós tínhamos uma perspectiva daquilo que Deus mandou fazer. Nós tínhamos, irmão, e nós tínhamos exemplos. Porque é tão difícil, gente, a nossa devoção hoje. Porque é tão difícil a gente se colocar e entregar em favor do próximo. Por quê? Se a gente vê em Atos 16, Paulo sendo preso lá injustamente, por pregar o Evangelho, que Deus, tinha revelado que ele deveria ir para Macedônia. Se vocês forem ler a partir do 13, por aí vai contar toda essa história. Deus revelou onde eles tinham que ir, e aí lá eles encontraram com um cara que ele adivinhava supostamente as coisas, eles foram, expulsaram o demônio desse cara. E aí os donos, os senhores daquele cara ficaram grilados. Por quê? Porque perderam os lucros que eles ganhavam com aquele adivinho. Mandaram prender. E aí não só mandaram prender, como deram um couro neles. Estava Paulo e Silas nessa época aqui juntos. E aí, meu irmão, tomaram couro, chicotada, tá, gente? Você viu o que nós lemos? 39 açoites 5 vezes, Certo? Imagina tomar uma dessa nas costas. Aí imagina tomar 39. E aí, cerca da meia-noite, estava Paulo e Silas amarrado num tronco, com as mãos para cima, assim amarrado em cima e os pés no tronco, perdão. O que os caras estavam fazendo meia-noite? Estavam cantando e orando a Deus. Estava cantando e orando, irmão. Olha só o quanto isso nos ensina sobre devoção, sobre o quanto isso nos ensina sobre vida com Deus. E aí, uma dificuldade muito mais difícil do que nós estamos hoje. E aí Deus vem e rebenta as prisões. O que é a primeira coisa que a gente pensa que a gente vai fazer? Quando Deus vem e rebenta uma prisão, você estava preso lá, tomou uma chicotada, você quer o quê? Dá a linha. E aí eles ficaram lá, irmão. Por quê? Porque o carcereiro ele queria se suicidar. Porque ele achou que todo mundo tinha fugido. Ele falou assim, não, calma aí. Nós todos estamos aqui. Não atente contra a sua vida, porque nós estamos aqui. Ninguém fugiu. E aí o cara falou assim, não acredito nisso não. Ele se converte. Aí ele fala aquela famosa frase que às vezes a gente usa também, O carcereiro que fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, meu irmão, Paulo depois é inocentado. E aí ele fala assim, não, assim como vocês me prenderam aí em praça pública, eu quero que vocês me soltem também em praça pública. Diante aí de todo mundo. Então, Paulo, meu irmão, ele também conhecia aquilo que eram os direitos, aquilo que ele poderia também pedir, porque ele era cidadão. E assim foi feito. O que a gente estaria fazendo? Um processo. É um filho de Deus assim, ser tratado dessa maneira? Um filho de Deus passa por essa humilhação? Um filho de Deus que o meu pai é o dono do ouro e da prata, tem tudo. Dono do ouro e da prata que enviou o seu filho para ser servo. O dono do ouro e da prata que nos ensinou aquilo que seria, através do seu filho, devoção ao próximo, porque ele mesmo entregou tudo. Esse é o modelo, irmão. Esse é o modelo que nós temos para seguir. Paulo entendia também, sobre isso, tanto que ele entregou a sua vida para viver da mesma maneira. E ele se submetia voluntariamente. Vocês lembram lá do texto de Atos 27, que nós lemos aqui algumas vezes? É bem interessante. Por quê? Porque lá conta sobre aquele naufrágio que Paulo sofreu quando ele estava indo para Roma, lá para a Itália, como preso por pregar o Evangelho.
É bem interessante esse texto. Por quê? Porque ele conta como Paulo chegou lá em Roma antes mesmo do mandato de prisão dele chegar. Mandado, né? Mandado de prisão chegar. E aí, meu irmão, o que Paulo foi fazer? Ir embora? Foi embora? Não foi, ficou lá. Né? Deixa eu ler Gente, vamos ler aqui rapidinho, não 27, vamos ler o 26, só para vocês entenderem o contexto aqui. Tá? Porque aí vocês vão ver algo interessante. Hoje nós estamos lendo muito, né? Mas é porque é para entender melhor. Tá? Nós vamos ler, acho quase tudo. Atos 26. Esse aqui é um dos últimos julgamentos de Paulo, tá? Antes dele ser preso. Né? Então já estou contando o final da história. Lá fala assim, ó. Então Agripa disse a Paulo, né, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Olha só, gente. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. E por causa dessa esperança, ó rei, estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes, ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, o rei, estando eu a caminho, viu uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra, e ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. E eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu livrarei do próprio povo e dos gentios aos quais o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e esperança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois os que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando as obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamar-lhe a luz para o seu próprio povo e para os gentios. Texto grande, né, galera? Mas muito interessante aqui. Porque Paulo, ele era um qualquer? Não, ele estava lá na ordem, né, dos fariseus, mais severa. E aí, gente, nós vimos como era a vida de um fariseu, né? E a palavra de Deus fala que nós temos que exceder muito aquilo que fazem os fariseus. E o fariseu, ele era um cara dedicado à oração, só não tinha tanto assim, né, aquela intimidade com Deus. Mas ele tinha a prática. Então, meu irmão, muitas vezes a prática ela faz falta. A palavra de Deus, ela era um bem precioso para Paulo. E viver o evangelho e compartilhá-lo fazia parte da sua vida. Com quem que ele compartilhava? Com todos. Todos. Tanto que Paulo, meu irmão, ele esteve preso boa parte da sua vida. E nas prisões ele seguia compartilhando o evangelho. Nós já contamos isso várias vezes. E uma coisa interessante é que o evangelho não estava preso.
O Evangelho não estava preso, ele ainda seguia sendo vivo na vida das pessoas, e essa é a diferença. Porque o Evangelho era o seu bem mais precioso, irmãos. O Evangelho hoje ele é o nosso bem mais precioso. Tem que ser, irmãos. E eu não estou te falando para você só concordar, é o bem mais precioso. Eu quero é que você internalize isso. Porque se você concordar comigo aqui e ir embora, não faz diferença. Mas se você concordar comigo e internalizar, isso vai fazer toda a diferença. E Paulo aqui, saindo daqui ao ir para Roma, seu barco afundou novamente. Sofreu um naufrágio, né? Ele chegou a Roma antes do seu mandato, como nós falamos. Tá bom? E ele ficou lá esperando por mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. Aí o cara, o que ele fez? Ele alugou uma casa, ele ainda pagava o aluguel da casa, ele ainda recebia pessoas lá. Ele não foi embora, meu irmão, se colocou à disposição ali. Ele orava pelas pessoas, ele se submetia às autoridades. Ele tinha uma vida íntegra. Ele tinha uma vida inteira. Seus valores eram parte da sua identidade, de quem ele era. Como tem sido a nossa vida? Nós temos essa convicção do Evangelho. O Evangelho é um valor para mim. Ele é um valor. Nós conseguimos ter essa vida tranquila, ter essa paz, apesar das coisas e pessoas que muitas vezes nos rodeiam. Ou a minha devoção depende de fatores externos? A minha devoção depende de outros fatores, irmãos, que não seja Deus e a sua vontade? Aqui fala que Paulo compartilhava com todos. Respondendo a essas perguntas, meu irmão, vai definir muito a nossa jornada e onde a gente quer chegar. Amém? Quantos querem ter uma jornada incrível com o Senhor Jesus? Quantos querem realmente fazer aí a vontade do Pai, com todas as suas forças? Não levante sua mão se você não entende isso, irmão. Não se comprometa se você não entende isso. Porque pessoas assim, meu irmão, vão fazer muita diferença onde elas estiverem. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te louvar por mais essa noite na Tua presença, onde a gente tem o privilégio, Deus, de analisar juntos a Tua palavra. E que em nome de Jesus, Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, que nós consigamos, Deus, orar por todas as pessoas e colocar a nossa vida à disposição de todos, ó Pai. Traz maturidade, Deus, traz entendimento. Em nome de Jesus, nos desafie, Deus, sempre a viver, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo nos faça recordar em todo momento aquilo que é o nosso compromisso contigo e com a Tua vontade, Jesus. E também com a Tua igreja, Pai, que são todos os nossos irmãos aqui, Jesus. Porque nós temos que expressar, Deus, o Teu amor e a Tua vontade é na família. E isso, Deus, independe da circunstância, independe de como é o meu irmão, depende muito da minha relação com o Senhor, ó Pai. E em nome de Jesus que nós possamos nos ocupar dessa relação, Deus. Porque através da oração e da leitura da palavra que nós somos íntimos do Senhor. E através, Deus, dessa intimidade com o Senhor, nós vamos chegar, Deus, no coração dos nossos irmãos, ó Pai. Porque é o Senhor que vai nos revelar como chegar a eles, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ter realmente, Deus, uma vida tranquila no sentido de que nós temos a paz do Senhor, ó Pai. Não tranquila, Deus, no sentido de que a gente não quer nada, Deus, com o trabalho do Senhor, com a Tua obra, Deus.
E nós queremos nos comprometer contigo, Pai, nessa noite. Nós queremos nos comprometer, Deus, com a tua obra, Pai. Nós queremos nos comprometer com a tua vontade. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, que possamos recordar, Deus, a tua palavra. Recordar a tua palavra, Deus.